Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão, 7 horas e mais 28 minutos. E começa agora a nossa resenha aqui no nosso Tá Na Hora. Hoje a gente vai falar sim dos bastidores da política. Olha ele aí, Ricardo Marques tá com a gente hoje falando tem muito assunto, hein, Ricardo? O Maranhão não para mesmo com essa chegada do Réveillon. Boa noite para você. Boa noite, Olavo Sampaio. Boa noite aos amigos e amigas, telespectadores, internautas, ouvintes, né? Esse Maranhãozão de meu Deus. Já aproveitando aqui, Olavo, só para desejar um feliz ano novo, já que esta é a minha última participação do ano, né? Eu retorno na sexta-feira. Feliz ano novo para todos. Obrigado pela companhia durante todo o ano e a gente conta com vocês na audiência novamente em 2026, né, Olavo? Pronto, com certeza. E a gente tem o maior prazer de ter você aqui no nosso Tá Na Hora, na nossa resenha, que acrescenta muito. Mas você estava falando de sexta-feira, eu estou me lembrando, quando for sexta-feira, a gente já vai ter virado a folhinha do calendário. Aliás, já vai ter trocado de calendário, né, de 2025 para 2026. Minha gente, reta final. Eu não peço nada a Deus, sabe, Olavo? Só que ele continue iluminando a nossa jornada, que esse 2025 eu só tenho a agradecer o privilégio de trabalhar com essa equipe maravilhosa, de compartilhar com você essa bancada, o John Coutrinho, essa turma toda, né? A nossa equipe aqui é fantástica, é muito bom o ambiente e eu sou muito grato por isso. Que bom, maravilha, bom demais. Que a gente renove essa parceria para 2026. Vamos começar então falando sobre o caso da cidade de Turilândia, que pode sofrer uma intervenção estadual, Ricardo? Pois é, viu, Olavo? Pode sim, viu? Vai depender aí do Tribunal de Justiça, né? O caso já foi encaminhado para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça, ele pediu o parecer do Procurador-Geral, né, de Justiça, que é o responsável por avaliar se estão presentes os requisitos legais para a medida. Agora, a gente não vê outro caminho, né? Porque a linha sucessória de poder de Turilândia está toda comprometida, né? O prefeito, a vice-prefeita, os 11 vereadores, o presidente da Câmara está lá, né, interinamente como prefeito, mas também está sob prisão domiciliar. E aí fazer o quê? Até a gente eu postei nas minhas redes sociais o nosso debate aqui sobre o tema de Turilândia, e alguns internautas questionavam, mas por que não convocam os suplentes? Porque nós estamos num Estado democrático de direito, tem todo um processo a ser seguido, eles não foram cassados ainda. Nem o prefeito, né? O Paulo Curió está preso em Pedrinhas, mas ele é o prefeito ainda, não foi cassado, está afastado. E a gente tem um vídeo do promotor que está à frente do caso, viu, Olavo? A gente vai ficar devendo esse vídeo aí, Ricardo. Desculpa, então. É porque a gente usou o áudio lá no expediente final, eu estava crente que estava aqui também, né? A gente mostrou, Ricardo, agora há pouco, no primeiro bloco, tá. Na reportagem do Eduardo, essa fala, né, essa informação aí do promotor que está à frente desse caso, e mostramos todas as informações, esse andamento, porque não teve o depoimento, mas o trabalho continua, o trabalho do Ministério Público segue firme. O Ministério Público marcou para os dias de 5 a 8, né, que é de segunda-feira até quinta-feira, o Ministério Público quer ouvir os depoentes, né, que são os investigados. Isso após o pedido da defesa. Então nós vamos ter na próxima semana, a primeira semana fechada do ano, nós vamos ter uma movimentação forte no cenário político, né? Porque de segunda a quinta, de 5 a 8, o Ministério Público quer ouvir os depoimentos dos investigados nesse caso de Turilândia, né? Na terça-feira, dia 6, nós comentávamos ontem aqui, a Câmara de Vereadores vai se reunir em sessão extraordinária para fazer lá a avaliação, né, da votação do projeto de lei que trata do orçamento do município de São Luís para 2026. Ou seja, nós estamos aí em recesso, né, entre aspas, recesso político, recesso do judiciário também, mas a coisa está fervendo muito, né? E esse caso de Turilândia, ele tem chamado a atenção, inclusive da imprensa nacional, por ser um caso
extremamente fora da curva. Eu não tenho ciência de um caso parecido, né? O que aconteceu? O prefeito, a vice-prefeita, a primeira-dama, os 11 vereadores, todos os vereadores de Turilândia, o ex-prefeito, a ex-vice-prefeita, quer dizer, todo mundo preso, todo mundo sob suspeita nessa investigação do GAECO, né? Por isso, o impacto da notícia que repercute lá fora, né? Agora há pouco eu conversava com o Adalberto Melo, nosso diretor aqui de jornalismo, e disse que a rede, o SBT, tem diariamente procurado saber informações aqui desse caso. É um caso que poderia ser diferente, né? Eu não lembro, não tenho, não é que eu não lembro, eu não tenho conhecimento de uma situação, né, parecida. Eu penso que seja a única situação, pelo menos nesse grau, nesse nível, né? O que chama a atenção aí, o volume desviado, né, dito pelo Ministério Público, e quantas pessoas no poder, juntas ali, que foram presas já e participando desse esquema aí de desvios milionários aqui no Maranhão. Infelizmente, o Maranhão sendo destaque nacional por uma notícia tão ruim como essa, 56 milhões de reais, né, de acordo com a investigação do GAECO. Olavo, 56 milhões de reais, ele é muito dinheiro em qualquer lugar do planeta. Foi em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, São Luís, é muito dinheiro. Agora imagina numa cidade que tem 31 mil e poucos habitantes, como é Turilândia. Chega a ser perverso. E a gente segue acompanhando, porque o Ministério Público continua, os próximos passos eles devem ser muito importantes, como o Ricardo está falando. Semana que vem devem ter outros desdobramentos e os envolvidos, incluindo o prefeito, seguem presos. O prefeito, você viu agora há pouco na reportagem, segue preso lá na penitenciária de Pedrinhas, e a gente está de olho nesse caso para trazer as informações para você. Tristeza, lamentável, hein, Ricardo? Vou te dizer um negócio, triste demais. Vamos girar então com os assuntos aqui no nosso Tá Na Hora, levando em conta que hoje é a última resenha do ano de 2025, é isso mesmo, 2025 já é a última. Agora, Ricardo, o que marcou esse ano foi o rompimento do governador, né, e o vice por conta das eleições que acontecem no próximo ano. A gente falou, inclusive, foi pauta aqui na nossa resenha, esse puxa e encolhe, essa situação entre governador e vice-governador, muita coisa aconteceu nesse ano. E esse foi, de fato, o evento mais marcante, né? O evento político mais marcante do Maranhão foi esse rompimento entre os grupos que a gente costuma chamar de dinistas e brandonistas, né? Eu cantei essa pedra aí ainda em 2022, né? Quando o Flávio Dino rasgou Flávio Dino e o ministro do STF, na época era o governador, rasgou a carta compromisso que havia firmado com a sua base para escolher o candidato sob os 3 critérios: pesquisas, maioria do colegiado, na época eram, salvo engano, 15 partidos, e o nome que apresentasse as melhores condições de relacionamento com o Planalto, né, o governo federal, com o judiciário, para dar continuidade ao que eles chamavam na época de ações do governo dinista. Eu cantei essa pedra, isso não vai dar certo. Por quê? Porque são 2 perfis diferentes. A intenção dos dinistas, à época, não era manter projeto coisa nenhuma, era continuar no poder. Achavam que elegendo o governador Brandão, com 4 anos depois o Felipe Camarão assumiria, ia para a reeleição e eles voltariam ao poder, né? Na verdade, até antes, eles imaginavam que o Brandão, governador, seria uma marionete, né? Fácil de manipular. E o governador mostrou que tem aquilo roxo, como dizia o Collor de Mello, né? Que tem personalidade, traçou o rumo para a sucessão dele. Acho pouco provável ele recuar, tem uma estratégia de sucessão, tem um pré-candidato colocado na disputa, mas esse foi o grande evento, né? Essa separação aí. Ainda há quem acredite
numa recomposição. Eu figuro entre os que ainda acham possível. Na política nada é impossível. Contudo, essa história de recompor com o vice-governador assumindo para o governador renunciar ao mandato, eu vejo isso aí como uma possibilidade muito remota, muito distante. Esses cenários ficaram muito indefinidos, muita coisa ainda para acontecer. E já se tratando aí das eleições de 2026, apenas o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, que já se posicionou e disse que vai para a disputa da cadeira de governador. Muitos apoiadores falam numa composição de senador, junto com Braide, né? São muitas conjecturas, mas os outros possíveis candidatos ao governo ainda seguem no cenário de indefinições, inclusive um real posicionamento do presidente Lula, uma expectativa para um posicionamento no início do ano, não é isso, Ricardo? Muita coisa aí, muitos cenários, mas de fato pouca coisa concreta. Você tem razão, muitos cenários ainda em aberto. O Lula ainda vai tentar reunificar essa base dele aqui. Para ele não é interessante essa ruptura, essa divisão, ele vai tentar reunificar. Agora, o Laésio é o nome posto porque o Laésio é um franco atirador, né? O Laésio está naquela de boa, está indo ele e ele só e acabou. A dúvida está se o Eduardo Braide, o prefeito de São Luís, renuncia ou não ao cargo de prefeito. Ele tem até abril, salvo engano meu, 4 de abril para renunciar, são 6 meses antes da eleição. E até lá vai ficar essa indefinição no tocante a uma eventual candidatura do Eduardo Braide, porque ele ficou de anunciar a oposição, uma definição em novembro. Nós passamos novembro, dezembro, já cheirando janeiro e ainda nada de definição. Mas é um nome forte, é o nome mais viável de disputa com os Leões. A título de hoje, o cenário que se desenha é uma disputa entre o Eduardo Braide, pela oposição, e o secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, sendo o candidato oficial do Palácio dos Leões. A meu ver, o Brandão vai manter sim a candidatura do Orleans. Eu vejo como uma candidatura consolidada porque já firmou acordos, ele tem percorrido o estado todo, tem recebido positivamente manifestações de lideranças políticas de todo o Maranhão. Agora, política a gente sabe como é, né? Dorme de um jeito e acorda do outro. Vale a pena aguardar. E outros cenários seguem também indefinidos, como, por exemplo, de vice-governador. Fala-se, por exemplo, da senadora Elisiane sair do cargo de senadora, né? Algumas especulações para ser candidata a vice na chapa de alguém também. Isso não é oficial, não é, Ricardo? Não, aí seria mais uma consolação, né? A Elisiane. A Elisiane não está bem, né? A Elisiane está muito desgastada junto ao eleitorado, notadamente aquele eleitorado onde ela tem maior presença, que é o evangélico, mas é um nome que não se pode menosprezar, né? A Elisiane merece, pelo menos, uma saída por cima, né? Uma saída digna, digamos assim, e uma vice-governadoria pegaria bem. Se isto não acontecer, eu penso que a Elisiane deva recuar e buscar aí um mandato de deputado federal. Agora, não se pode desprezar, repito, a Elisiane, né? Que a Elisiane tem histórico de superação, de muita luta. Mas a título de hoje, a situação dela é muito difícil. E também algo cristalizado, só para a gente aproveitar esses segundos finais aqui, do próprio Felipe Camarão, vice-governador, que não abre mão de ser candidato a governador. A situação do Felipe, Olavo, eu vejo como ainda insegura, né? Porque vai depender do que o PT decidir, né? E o PT quem vai decidir é o Lula. Eu não vejo o Lula ficar contra o governador Brandão, né? E essa decisão do Lula que vai dizer para onde o PT vai. Se o PT tiver uma candidatura própria, que eu ainda acho pouco provável, o Lula talvez nem venha ao Maranhão fazer o quê? Com 2 palanques? Difícil.
Brito de Buriticupu diz que esse jornal é muito informativo. Quero desejar a você, Olavo, e a todos que fazem a resenha um feliz ano novo. Para você também, Brito, e todo mundo aí da cidade de Buriticupu. Boa noite, Olavo Sampaio. Tirou aqui uma foto da televisão. Meu amigo Ricardo Marques, estou sempre ligado no Tá Na Hora. Desejo a você um feliz 2026. Sampaio de Caxias, olha aí. Sampaio. Tá vendo, rapaz? Teu parente. É, parente, né? Mas Zedequias Gonzaga, Elisiane, tá? Valeu, obrigado pela audiência e companhia, Ricardo. Feliz 2026 para ti. Até ano que vem. Até ano que vem, meu irmão. Beijo na família, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. A gente volta amanhã ao vivo aqui na Difusora.